Glória a Jesus. Curso online. Nós temos aí Ciências Sacras, uma proposta avançada. Nós temos aí um curso vinculado ao projeto Missões em Chamas. Hoje também eu trago uma matéria do grego vinculada ao curso Memuemai. O nome Memuemai significa segredos e mistérios escondidos. Bem, hoje eu trago também uma matéria ligada ao curso Dispenseiro dos Mistérios, que é o curso de oratória que prepara o pessoal para trabalhar com as excelências da pregação. Limud significa língua erudita. Bem, a proposta de hoje é explicar a natureza da humanidade, as questões da humanidade. Se alguém me pergunta por que o mundo está assim, por que a sociedade está assim, qual é o parecer da Bíblia, como é que se explica a humanidade? Eu tenho um texto bíblico hoje que dá para explicar a humanidade. Bem, para você ter uma ideia, eu quero hoje pegar o homem Timóteo e eu quero dizer que Timóteo, desde a meninice, sabia as sagradas letras, as sagradas escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. De repente a Bíblia diz que Timóteo, desde a sua mocidade, e aí nós temos aí, seja o exemplo da mocidade. Olha que interessante, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis. Aí nós temos aí em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. E aí agora Timóteo está na transição, já não é da meninice, já não é da mocidade, mas agora ele vai receber o título, mas tu, ó homem de Deus. Bem, antes do título, Paulo teve uma característica, Paulo teve que dar o último ensinamento para ele. E eu quero falar sobre o último ensinamento que Timóteo recebeu, para receber o tema, o título, a postura de homem de Deus. Meu Deus, já pensou? Olha que interessante. Antes disso, nós vamos voltar na palavra psique. Já a palavra psique para nós é a alma, na nossa Bíblia grega, todo o Novo Testamento. Toda vez que aparece a palavra alma, Novo Testamento, psique, e fazendo a pesquisa no que seria a santidade da alma, nós vamos ter 10 elementos. Nós vamos ter sentimentos, emoções, motivações, prioridade, coração, desejo, intelecto, caráter, personalidade e consciência. Hoje eu gostaria de explicar a palavra desejo, que é um item da alma. A palavra desejo também está ligada à palavra vontade, querer e preferência. Então nós temos aqui a pesquisa, como vencer a vontade, os desejos, as preferências e o querer. Olha que interessante. Nós vamos estudar hoje o idioma original do Novo Testamento, que é o grego. E nós vamos estudar uma arte que também é uma ciência chamada sistemática. Sistemática é uma ciência avançada, porém ela é rápida para se entender os valores e padrões. Então nós vamos aqui. Os que querem ficar ricos. Aqui, a princípio, é só um querer. Pessoas que querem. Tem gente que quer e não consegue. Tem gente que quer e consegue. Mas será que o querer pode atrapalhar de alguma maneira? Será que o querer pode me atrapalhar? Bem, o termo querer no texto original é bulomai. Bulomai. Olha que interessante. Agora nós vamos abrir a Bíblia Sagrada em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos, ou os que querem ficar ricos, caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nociva, que submerge os homens na perdição e ruínas, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Grego bíblico, nós vamos estudar essas palavras aqui. Então eu gostaria de botar até um subtema: 15 prejuízos de quem não controla as suas vontades. 15 prejuízos de quem não controla o seu querer, as suas preferências. Meu Deus, você já pensou? Se eu não souber controlar a minha vontade, eu vou ter, nesse texto aqui, pelo menos 15 prejuízos. Jesus de Nazaré, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 6, os que querem ficar ricos caem. Nós temos aqui uma variação em pípito, ou em bíbito. O que nós temos aqui? O termo em bíbito, nós temos aqui uma palavra grega para quem vai cair. Cair entre ladrões, é cair para ser roubado,
cair no poder de alguém. Meu Deus, você já pensou? A variação em pílpito, nós temos uma variação aqui, dá uma ideia de cair do cavalo, desmontar do cavalo, descender de um lugar alto para um lugar baixo, quer dizer, cair descendo o nível, meu Deus, ser empurrado, ser submetido a julgamento e declarado culpado. De uma posição de quem está reto para uma posição para quem está prostrado. Meu Deus, cair prostrado, cair dominado pelo terror, sofrimento, ataque de um espírito mau. Meu Deus, você já pensou? E olha que interessante, desmembramento de um cadáver em composição significa cair morto, parecer estar perdido, decair. O servo de Deus tem que estar de pé. Quem está na posição de Deus está de pé. E aí a Bíblia diz que aquele que acha estar de pé, cuide para que não caia. Quem não está de pé está o quê? Está sentado espiritualmente, deitado, caído, dormindo ou então morto. Nesse caso, cair custa caro. É cair como um cadáver. Cair como aquele que está culpado. Cair como aquele que está prostrado, cair como aquele que está sob um ataque de um espírito mau. Meu Deus, quem não tem então essas vontades consegue estar tranquilo. Quem tem vontades ruins já não consegue estar tranquilo, está debaixo de um ataque. De repente, os que querem ficar ricos caem em tentação. A palavra grega peirasmos. Peirasmos, o que nós temos aqui? Nós temos um problema também, tentação, experimentado em teste, em prova, em tentação. Tentação em quê? Na fidelidade, na integridade, na virtude e na constância. Sedução ao pecado, meu Deus, desejo, pecado, tentação. Você vê que situação, meu Deus, que situação difícil. Logo em seguida nós temos uma variação. Nesse contexto aqui, a pessoa está na tentação, a pessoa está sendo tentado, e quem não tem esse desejo ruim não está sendo tentado. Ou seja, se eu tiver um querer, uma vontade mal equalizada, mal conceituada, basicamente eu vou estar sendo tentado, eu vou estar sendo, meu Deus, agora vamos lá, tentação e laço, a palavra é pages. No finalzinho, pages é laço, armadilha, laço no qual os pássaros são enredados e capturados. Meu Deus, dá uma sensação de algo inesperado, repentino, capturado de surpresa. Já pensou? A última frase está aqui, tentações de sedução, pecado, tentação, pecado, mas a última frase está aqui, armadilhas do amor, ou seja, todo mundo que quer, ligado, no caso ao materialismo, ao Deus Mamon, Mateus capítulo 6, versículo, aí nós temos aí o versículo, parece que 24, o que nós temos aqui? Nós temos basicamente as armadilhas do amor, pessoas fragilizadas agora nos seus sentimentos, fragilizados naquilo que nós chamamos de amor. Lembrando que os antigos estudantes de grego bíblico, nós sabemos que existem 7 palavras gregas para amor, com base no curso Ibet Senon, que é o Enon, Dr. João Machado. O que nós temos aqui? Nós temos aí 7 palavras para o amor, 4 delas ruins, e aqui nós temos a armadilha do amor, o problema do amor ruim, o amor eros, outro amor mania, o amor pragma e o amor ludus, armadilhas do amor. Pessoas que não conseguem lidar o seu querer no que tange a ficar ricos, basicamente vão cair na armadilha do amor. Meu Deus, logo em seguida, em laço e concupiscência, epitimia, concupiscência está ligado à luxúria, a desejo proibido, automaticamente pornografia, automaticamente pensamentos promíscuos, lascívia. Você já pensou que situação? Quem diria que a promiscuidade, a pornografia estaria ligado àquilo que nós chamaríamos de materialismo? Aí eu lancei um termo aqui, epitimeu, que seria um dado
interessante uma raiz de epitimia. Bem, epitimeu significa girar em torno de algo, pôr o desejo, anelar, cobiçar, ansiar e coisas proibidas. A pessoa começa a pensar só naquilo. Automaticamente a mente não consegue meditar nas coisas espirituais, não consegue meditar mais na lei do Senhor e vai meditar ou em coisas ligadas ao materialismo ou em coisas ligadas àquilo que nós chamaríamos de carnalidade ou promiscuidade. Logo em seguida, os que querem ficar ricos caem em tentação, enlace e concupiscências loucas. A palavra grega aqui é anoetos. O que nós temos aqui? Anoetos significa o quê? Não entendido, ininteligível, insensato, tolo. Essa pessoa começa a dar demonstração que não tem pesquisa, não tem meditação, não tem raciocínio espiritual, começa a parecer insensato, tolo, nécio. Veja que Paulo, quando escreve a Efésios, ele fala sobre como devemos andar como sábios e não como nécios. Veja que interessante, como filho da luz, não como outrora os gentios, não na vaidade do pensamento. Nós temos que andar em amor. O que nós temos aqui? Tem muita gente que está andando como insensato, como as loucas, como as imprudentes. Meu Deus, por incrível que pareça, a palavra anoetos, o termo a aqui no grego representa não noetos. Então nós vamos estudar a palavra noetos, que é uma palavra boa, que vem de noel, significa não perceber com a mente, não entender, não ter entendimento, não pensar, não prestar atenção, não ponderar e não considerar. Aqui nós temos pessoas que não conseguem meditar. Por que tem gente que na hora de ler a Bíblia não consegue ter uma leitura boa, não consegue meditar? O problema pode ser nas escolhas da vontade, o problema pode ser também no materialismo. Logo depois de concupiscências loucas, existe um termo chamado loucas e nocivas. A palavra é blaberos. Blaberos significa o quê? É prejudicial, injurioso. A palavra primária significa ferir, prejudicar e injuriar, que vem de blábito. O que é? A pessoa fica nervosa, a pessoa fica iracunda, a pessoa começa a tratar mal as pessoas, destratar, a ser pessoas injuriadoras. Isso é complicado, porque a pessoa começa a mexer naquilo que nós chamaríamos de temperamento. A pessoa teria um temperamento ruim. 1 Timóteo capítulo 6 diz que depois que essa pessoa tem um temperamento ruim, concupiscências loucas e nocivas que submergem. A palavra aqui no grego é butizo. Butizo significa o quê? Arrastar para o fundo, afundar, submergir. O pessoal do nosso curso lá de mestrado já sabe, porque nós fomos considerados como navio. Chegar até o céu, na hora da morte de Paulo, ele fala: o tempo da minha partida se aproxima, eu já estou desamarrando o navio e eu vou para o porto desejado. A morte de quem está salvo é a última viagem do navio, que é a nossa vida, até o porto desejado, que é o céu. Agora veja bem, quando eu não controlo vontades, quando eu não controlo materialismo, automaticamente eu vou submergir, o navio vai afundar e, por incrível que pareça, além de afundar para baixo, diz a Bíblia que vai para alto mar, vai para longe da costa, vai para longe. Meu Deus, já pensou? Vai para o mais profundo. Tem muita gente afundando e indo para longe, tomando distância das coisas espirituais, tomando distância da vontade de Deus. O termo butígio tem uma variação para baros, que dá uma ideia de descer em opressão, peso, carga e preocupação. Daí vem o mal do século, opressão, gente que parece que está carregando peso, uma carga, e não é aquilo que nós devemos carregar, porque o crente fiel, ele carrega as cargas uns dos outros, ele carrega a cruz, ele carrega o jugo e o fardo de Jesus, mas aqui não é coisa boa, aqui é a ideia de descer, aqui é carregando pecado, carregando preocupação, gente que só está meditando em problema, em crise, gente que está em opressão, gente que está chegando à ansiedade, preocupação, cargas pesadas. E nós temos mais uma variação de batismo
batiós, profundidade, altura, um mar profundo, gente que está indo para longe, escasso de vida espiritual, fundo, fundo do mar, escassez, afundar e ir ao profundo, batios, batiuno, batiós, meu Deus. Aí nós temos uma variação. A variação aqui para quem está afundando é fortim ou fortion. O que nós temos aqui? Fortion, carga, peso, carregamento de um navio, ritos fatigantes. Esses ritos fatigantes, a pessoa vai ver a vida espiritual como se fosse um rito, como se fosse, aí entra num cristianismo ritual. É gente que abre a Bíblia doido para fechar, gente que começa a orar doido para acabar a oração, gente que vai para a igreja doido para voltar, gente que não consegue discernir a vida espiritual como uma vida alegre, como viver com Deus, e sim como rituais, um encontro com Deus de preferência que acaba rápido. Aí entra o formalismo, aquilo que Malaquias diz, que as pessoas vão para a casa de Deus e acende debalde, ou seja, à toa o altar. Você já pensou? Eles chegam na casa de Deus dizendo que canseira, que enfado, a mesa do Senhor é coisa desprezível. Agora deixa eu continuar. Quem tem fortion, lá no finalzinho da história, vai aparecer o quê? Vai aparecer fraqueza da consciência que oprime a alma. A pessoa já está agora oprimida na alma, já não consegue lidar com a alma. A alma são 10 itens, já não consegue lidar com sentimentos, com emoções, motivação, prioridade, coração, desejo, intelecto, caráter, personalidade e consciência. Meu Deus, a outra variante que vem aí, para quem vai afundar, baró significa o peso, ógicos, volume, pode ser opressivo, barós é uma carga que é pesada, fortion, uma carga no sentido que é algo transportado, a pessoa começa a andar mais devagar, já começa a perder o ritmo, porque está recarregando uma carga maior que aquela pessoa poderia levar. A variação para ógicos, tudo que é proeminente, protuberância, tamanho, massa, peso e estorvo, a pessoa começa a achar que está perdendo por estar com Jesus, sendo que o cristianismo você está ganhando o céu, ganhando vida eterna. Você agora, seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, você tem um nome no céu, no livro da vida, você está coberto pelo sangue, por baixo rocha, em volta muro de fogo, Zacarias 2,5, e o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme. Cidadão do céu, vai morar na rua de ouro, e você tem a paz, você é amigo de Jesus, e por incrível que pareça, servir a Deus significa estar vencendo, estar ganhando. Depois de submerge os homens, vem uma palavra triste. Submerge os homens na perdição. Oletros, oletros. Meu Deus, o que é oletros? Oletros é uma palavra que vem de olume, destruir, a ruína, morte, destruição da carne, ditos de males externos, problemas, concupiscência, a carne são subjugada. A pessoa começa a ser subjugada, vira um carnal, de natural para carnal. A pessoa começa a supervalorizar as coisas da carne, automaticamente também começa o dito de males, começa a entrar as maldições. Logo em seguida, depois da perdição, vem a palavra ruínas, apoleia. Apoleia vem de apoleia, ato de destruir, destruição total de navios, ou seja, está mais próximo da destruição do corpo. Aí nós temos problemas de destruição do corpo. Quando nós estudamos sobre santidade no corpo, nós temos 5 tipos de santidade no corpo. Tem a santidade de não mostrar a nudez e a santidade de não estar na lascívia. Meu Deus, a santidade no corpo. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu tenho que alimentar bem esse corpo e eu tenho também que dormir bem. A santidade no corpo também é não cometer práticas sexuais erradas, ou seja, sexo antes do casamento, que nós chamamos de fornicação, ou sexo fora do casamento, para quem já casou, que nós chamamos de adultério, ou então o último nível aí, que são práticas sexuais ilícitas, meu Deus. E por fim, o último item, nós não podemos destruir o corpo, que é aquilo que nós chamamos de suicídio, e começa a vir problemas na santidade do corpo. Ruína, apoleia,
ligado ao termo apolume, destruir, abolir, colocar em ruína, tornar inútil. A pessoa não consegue começar a atender o chamado. Meu Deus, logo em seguida, nós temos aqui, porque o amor do dinheiro, essa palavra tem que voltar, daqui a pouco voltamos nela, é a raiz de toda espécie de males. A palavra males é kakos. Kakos significa natureza perversa, modo de pensar, sentir e agir, baixo, errado e perverso. A pessoa, os que querem ficar ricos, por incrível que pareça, eles vão ser kakos, eles vão começar a ser perverso. Uma pessoa boa começa a transformar-se em uma pessoa ruim. O seu modo de pensar vai ser comprometido, o seu sentimento, o seu modo de sentir vai ser comprometido, o seu modo de agir vai ser comprometido, para baixo, errado. Em vez de andar certo, vai andar errado. Por incrível que pareça, o termo prosperidade, lá no mundo antigo, existem variações, nas variações do grego e do hebraico, que significa fazer o certo, agir bem, agir de maneira correta. E aí nós temos uma releitura do termo, aí entra o problema aí. A pessoa quer ficar rico, acredita que é ser próspero e começa a andar errado, a fazer o que não é bom aos olhos do Senhor. Olhando a Bíblia mais antiga do mundo, a Bíblia bizantina, nós temos mais um termo, o termo os que querem ficar ricos, logo em seguida tem a palavra filargúria. O termo filargúria está aqui no texto agora, que é o amor do dinheiro, nós temos o termo filargúria, que vem o quê? O que ama, o que entra na avareza. E aí nós temos a avareza sendo explicada na Bíblia Sagrada, por incrível que pareça, como um culto. O culto ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha só que interessante. Olha o que está escrito em Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a toda a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Ser avarento significa ser idólatra. Então veja, a avareza é idolatria. A palavra grega está aqui, ó, eidololatreia. Meu Deus, tem muita gente nessa história aí, fazendo um culto ao dinheiro, o Deus Mamon. Para quem não sabe, o termo Mamon é um termo que você vai conseguir vencer o império, por incrível que pareça. Você vai conseguir vencer o império babilônico, que o culto ao império babilônico era o culto a Baal, e o Mamon significa Baal Mamon. Tem muita gente que não sabe, que é um adorador de Baal sem saber. É por isso que o termo Baal volta, e quando nós chegamos no capítulo 11 do livro de Romanos, Paulo vai dizer que tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal, transcrevendo a mensagem de Elias. Mas por incrível que pareça, lá no censo de Moisés, eram 600.000 homens contados de 20 anos para cima. Quando ficou só 7.000 na época de Elias, nós temos um problema aqui. Nós temos que a grande maioria se dobrou a Baal, e agora nós temos aí escondido o culto a Baal. Que Deus nos ajude de sermos o remanescente, e que naquela época teve um remanescente. E a Bíblia diz no capítulo 9 de Romanos, que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. No capítulo 11, a continuação da mensagem de Paulo é no versículo 5, que neste momento, na época da graça, também ficou um remanescente, um grupo que não se contamina. Vencendo Babilônia significa vencendo Baal, Baal Mamon, o Deus do dinheiro, um culto à riqueza. Meu Deus, é por isso que lá no Apocalipse tem uma igreja lá que fazia um culto à riqueza. Dizias: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Jesus retruca dizendo: não sabes que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. E João escreve no livro do Apocalipse esse termo. Logo em seguida, a raiz o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, a palavra está aqui, ó, oregomai. Oregomai significa o quê? Esticar-se a fim de tocar ou agarrar algo. Tem gente, por ter
amor ao dinheiro, a pessoa se estica para fazer isso, esquece das outras coisas, esquece da família, esquece da saúde, esquece de comunhão, esquece de todo o resto. E quando tenta conseguir ficar rico, e às vezes não consegue, na sua maioria das vezes não consegue, não perde só a riqueza, perde todo o resto. Entregar-se ao amor, ao dinheiro. A variação é orgue, raiva, disposição natural, mau humor. A pessoa fica mal-humorada, rixosa, iracunda. Meu Deus, já pensou? E não consegue perdoar. Tem raiz de amargura. Que situação! Depois de mau humor, vai para mau caráter, agitação da alma, é impulso, desejo, emoção violenta, raiva, ira, indignação. Você já pensou que situação? E no final ele vai para a punição dos magistrados, vai começar a fazer coisas erradas, inclusive para a lei dessa terra. Meu Deus, quem diria que uma pessoa que não consegue dominar os sentimentos consegue atrair para si tantas coisas ruins? A variação é para Horus, que significa levantar e erigir, que significa o culto. Logo em seguida vem de Ornis, pássaro, galo e galinha. Quem diria? Olha que nós temos aqui. Lembra que eu falei sobre a arapuca, a cilada, as armadilhas para pegar pássaro? Uma pessoa que tem um sentimento mal equalizado para Deus, mesmo que acha ser uma águia, mesmo que acha ser alguma coisa parecida, não. Vai ser considerado como pássaro, que é facilmente pego numa armadilha do passarinheiro, ou então uma galinha ou um galo. Você já pensou que situação? Tem muita gente que acha ser águia, mas para Deus é só um galo. Meu Deus! E nessa cobiça alguns desviaram. O que significa? Que a pessoa vai estar desviado, às vezes até dentro das igrejas. O termo está aqui, apoplanal. Apoplanal é desviar do quê? Da fé. Não é qualquer tipo de fé. Os estudantes da Bíblia, do projeto aqui Missões em Chamas, ou de línguas sacras, ou então do pessoal das ciências sacras, já sabe que a palavra fé são 16 variantes no grego, são 16 conceitos diferentes para a palavra fé. A pessoa se desvia da fé pistis. Essa fé pistis também significa o quê? Uma fé que vai perder a observância rigorosa da verdade. Quando a pessoa perde a observância rigorosa da verdade, deixou de ser discípulo, porque não consegue seguir com detalhes, não consegue observar a verdade, vai se privar na mentira. Apoplanal significa fazer perder o caminho, desviar da verdade para o erro, perder-se e desviar. A variação é planal, fazer algo, fazer alguém se desviar. A pessoa não se desvia sozinha, ela faz as pessoas desviar. No final, ele se afasta da verdade e vai para a heresia e, por incrível que pareça, conduzido ao erro e o pecado. Apoplanal vem de planal, que vem de plane, desvio, vaguear. Olha que interessante, desvio do caminho direito, perambular para cá e para lá. A pessoa fica oscilante. E o termo que eu gostaria de supervalorizar está aqui, desvio mental. Aí dá para entender por que Jesus disse que são 5 loucas e 5 prudentes. Quem diria que o desvio mental está sendo explicado aqui no termo, meu Deus, os que querem ficar ricos. Paulo conseguiu explicar que o desvio mental vai aparecer literalmente para aquelas pessoas que não conseguem controlar o seu querer, os que querem. Meu Deus. Logo em seguida, que fé é essa que as pessoas estão desviando? A fé pistis, que seria uma fé ligada à fidelidade, à lealdade, fiel aos compromissos, aos deveres, constância. É por isso que as pessoas são inconstantes. Uma hora é uma benção, outra hora é uma prensa. Meu Deus, ânimo firme, mesmo diante de situações difíceis, firmeza nas afeições e nos sentimentos.
Você já pensou? Quem não tem esse tipo de fé, não tem firmeza, não tem constância, não tem perseverança. A falta de perseverança, Jesus lançou uma palavra para perseverança, rupomire, que significa ficar firme, debaixo de pressão, sem se corromper. Ou seja, quem não tem perseverança não fica firme, não aguenta pressão e se corrompe. É por isso que tem muita gente que não consegue manter-se em pé. E no final, da último significado da palavra fé pistes é observância rigorosa da verdade. Os estudantes de hebraico já sabem, a palavra variante para hebraico é emet, o curso é o Rehobote. Emet significa verdade como corpo de conhecimento. Ou seja, verdade não é só um significado ou só uma frase. Verdade é uma pesquisa sistemática completa. Ou seja, a verdade da fé são 16 respostas. A verdade do amor são 7 respostas. Como vencer o medo? 5 respostas. A palavra sabedoria são 20 significados no grego e 20 significados no hebraico. Ou seja, ser sábio tem 40 níveis de sabedoria se você somar o grego e o hebraico. Meu Deus, você já pensou como um corpo de conhecimento? A verdade é um pacote, é um conjunto, é uma sistemática, é um compêndio. Estudantes da Bíblia, informações privilegiadas. E nessa cobiça, alguns desviaram da fé e se transpassaram. A palavra peripeiró. O que nós temos aqui? Peripeiró é transpassar, atravessar, torturar a própria alma com tristezas. Daí vem tristeza avançada, tortura da alma, é o que nós chamamos de depressão. Aí eu vou explicar o mal do século, a depressão. Quem diria que às vezes uma pessoa está em depressão porque não conseguiu dominar desejos, porque não dominou o conselho ou querer, a sua própria, o problema com o que nós chamaríamos de ser materialista ou materialismo. Meu Deus, torturar a própria alma. Quem diria? Variação, peripeirô, significa o quê? Obsoleto, furar. É aquela pessoa que é um vaso furado, que se enche, mas chega em casa vazio. Até se enche quando ouve o hino, mas parece que aquele pensamento vai embora. Até começa a ler um texto, mas parece que aquelas verdades da Bíblia ficam para trás e não consegue mais viver aquilo. Meu Deus, tem muita gente que é vaso, mas parece aquele vaso de planta, sachi, que é um vaso furado. E o termo no original do grego explica que é o plim-plime, que é mais ou menos um vaso furado, que se enche do Espírito Santo, mas não consegue reter o Espírito Santo e se transpassar a si mesmo com muitas dores. Meu Deus, Odune. Odune significa o quê? Aflição, dor, tristeza que consume ou que consome. Você já pensou que situação? Tem muita gente que está numa tristeza, são pessoas amarguradas. Quando vão pregar para outras pessoas, vem para Jesus que você vai ser uma pessoa feliz. A pessoa não consegue demonstrar felicidade, não consegue ter alegria. E por incrível que pareça, naquilo que nós chamamos, quando você estuda o Espírito, nós temos a santidade do Espírito, 15 itens. Um dos 15 itens é o chamado fruto do Espírito, e dentro do fruto do Espírito encarar que a alegria mesmo em situações difíceis. As pessoas que não conseguem dominar os sentimentos, não conseguem ter alegria, não conseguem ter felicidade, nem nada consegue fazer. Daí vem problemas no casamento, daí vem problemas de sentimentos, as emoções. Meu Deus, quem diria que uma resposta... Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, para você vencer a meninice, para você não desprezar a mocidade, para você chegar a ser homem, mas tu, ó homem de Deus, você tem que aprender a última lição, a lição de controlar os desejos, a lição de controlar Baal Mamon, a lição de controlar o materialismo. Meu Deus, quem diria? 15 prejuízos daquelas pessoas que não conseguem ter uma variação. Eu tenho um vídeo na internet, um vídeo grego, arcaico e aramaico.
Abílio grego. É interessante, é só olhar lá, está disponível no YouTube. E nesse vídeo eu explico alguns outros significados da palavra fé, que é importante. Eu vou reler, olha que interessante, o texto é importante, a continuação do texto. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Seria o materialismo, os que querem ficar ricos. E faz o quê? Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Fica aqui o meu parecer. Com isso, nós estamos quebrando os pilares daquilo que nós chamamos os pilares da teologia da prosperidade. Bem, o primeiro pilar da teologia da prosperidade são pessoas que basicamente querem te falar sobre o melhor da terra. Eles usam o termo o melhor da terra, mas não explicam. Quando eles não explicam, as pessoas imaginam e eles fazem outras pessoas imaginar. Quando você vai no termo melhor da terra, você tem um termo lá em Gênesis 43, quando aparece o termo melhor da terra, que é o presente de Jacó para Zafenate Paneia. Coloquei no canal Caixa Preto, significa que o melhor da terra são coisas espirituais. Quem não se lembra, bálsamo, o termo bálsamo representa vida com santidade, porque para pegar o bálsamo tinha que ir para Gileade. Lá para chegar em Gileade, tinha que passar perto dos carvalhais. O termo carvalhais, na época de Jacó, onde ele virou para sua família, tinha ídolos da casa de Labão, roupa da casa de Labão. Eles deixaram tudo no carvalhais em Siquém. Carvalhais representa pureza, santidade, mel. Ezequiel vai dizer, Deus chama Ezequiel e fala, abre a boca e come o rolo. A palavra veio e foi como mel, comunhão com a palavra. Meu Deus, mirra. A igreja vai subir o deserto perfumada de mirra. Cantares 3:6. Mirra representa gente que mesmo em sofrimento adora. Meu Deus, bálsamo, mel, especiarias representa o fruto do Espírito. Noz de pistácia ou terebinto, algumas traduções, representa quebrantamento. Amêndoas, óleo, na verdade o formato do castiçal era um formato de amêndoas. E o que significa isso? Representa amêndoas naquela época, tinha um óleo que neutralizava simplesmente o veneno da serpente. Crente que aprendeu o segredo da amêndoa vence a serpente. Os copos do castiçal, dos castiçais no formato de amêndoas e são cheios de azeite. Representa gente que é cheia de azeite, tem fogo, e enquanto tem fogo, ilumina e aquece. Meu Deus, o melhor da terra são coisas espirituais. Lá no livro de Isaías, o homem acometido de enfermidades representava o homem pecado, chagas, feridas da cabeça à planta do pé, feridas não tratadas, não trabalhadas, não espremidas. Meu Deus, já pensou? Não tratadas com óleo. E por incrível que pareça, esse pecado machuca, quebra, é uma carga que não dá para carregar. Logo em seguida, Isaías vai dizer, olha, vinde arco-íris quem está em pecado, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, como o carmesim, se tornarão branco como a lã branca, alvo como a neve. Se quiseres ouvides, comerei o melhor dessa terra. Isaías está dizendo, o melhor da terra representa o quê? Uma vida livre do pecado. E a única coisa que livra o homem do pecado é o sangue de Jesus. Meu Deus, o primeiro pilar da teologia da prosperidade, que é herética, meu Deus, seria uma má interpretação do melhor da terra. O segundo pilar é interessante. Pessoas que prometem, você é filho do rei, tem que andar em carruagem de rei, tem que morar como se fosse numa casa do rei, parece que eu tenho que ter uma carruagem, só comida de rei, banquete de rei. Mas aí Jesus chega em João 18:36 e diz, mas meu reino não é deste mundo. É verdade que somos filhos do rei, mas o nosso reinado é do arrebatamento para cima. Aqui na terra, Deus não prometeu vida de rei para ninguém, prometeu vida de servo, mas lá no céu, sim, nós vamos ter até
ruas de ouro. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus prometeu o trono, sim, ao que vencer, dá de sentar comigo no meu trono. Assim como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Jesus prometeu coroa, mais do que uma, coroa da justiça, coroa incorruptível, coroa de glória. Meu Deus, você já pensou coroa da vida? Temos, mas do céu para lá. Tem muita gente que não explica e fala, olha, você vai ter outra coisa. O que é que você vai ter? Você vai ter aí, as outras coisas serão acrescentadas, as demais coisas serão acrescentadas, ou todas as coisas. Só que você vai no texto, estas coisas, estas quais? Mateus capítulo 6, versículo 31. Não andeis ansiosos, que haver de comer, beber e vestir. 3 coisas, comer, beber e vestir. O gentio procura estas coisas, comer, beber e vestir. Vosso Pai que estás no céu, saber que necessitai destas coisas, comer, beber e vestir. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Comer, beber e vestir. Meu Deus, você já pensou? Deus se manifesta como o dono do ouro e da prata, nos dando rua de ouro. E quando é que vai acontecer isso? Na Nova Jerusalém, que João viu uma cidade santa com ruas de ouro, se cumprindo aí sim a manifestação do dono do ouro. Senão todos deveriam de ter ouro. E aí nós temos aí uma matéria, como vencer o materialismo, vencendo também o Império Romano, vencendo também o Império Grego, que todos eles estão em cima do culto às riquezas, e aí conseguindo reler o cristianismo, que não é um cristianismo que tem de bens, de agir bem, de fazer o bem, de fazer o que é certo, de fazer o que é justo, e agora você não vai ser julgado pelo que você tem, você vai ser julgado pelo que você é, pelo que você decidiu. E na primeira matéria, quando nós aceitamos a Jesus, o primeiro nível do discipulado, agora você é cidadão do céu, agora você é filho de Deus, agora você tem nome no livro da vida, novo coração, você tem a mente de Cristo e o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, concluindo, o que nós temos aqui? Nós temos uma matéria que explica os 10 itens de santidade da alma: sentimento, emoção, motivação, prioridade, desejo, intelecto, caráter, personalidade e consciência, supervalorizando aquilo que nós chamamos de vontade e desejo. Uma outra interessante para o aluno, o estudante, é que nós estamos dando um exemplo de sistemática. Olha que interessante também, nós temos o termo querer, boluemai. Agora, vale a pena dizer o seguinte, que nós temos aí, além de querer, nós temos que controlar o nosso querer. Veja bem, aqui quem consegue dominar esse querer, vence a tentação, não cai no laço, não é um pássaro fácil para passarinheiro, não fica entre como as virgens loucas, não entra, não submerge, quer dizer, não é um navio afundando, muito pelo contrário, é um navio ligado ao pôr desejado. Uma vez eu dei uma aula sobre Jesus como carpinteiro e o termo tecton significa aquele que constrói o navio. Aí sim, eu vou deixar Jesus me edificar, me construir, e aí vai se cumprir. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que pessoas que conseguem vencer maus sentimentos, mal vontade, mau desejo, simplesmente essa pessoa consegue não ser tentada, essa pessoa consegue ter uma estabilidade melhor e, por incrível que pareça, eu explico todos os problemas da humanidade. Já pensou que situação? Logo em seguida, tem muita gente que está no poder dos ladrões, em poder. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. É por isso que tem muita gente que o inimigo se aproveita e usa. Por quê? Porque tem sentimentos ruins. Explica também porque tem muita gente frágil, muita gente que o passarinheiro consegue tomar, muita gente sendo tentada. Explica também porque que muita gente é presa fácil no amor, pessoas que escolhem relacionamentos e não conseguem ter uma escolha bem feita, não conseguem lidar bem com sentimentos e com emoções ligadas ao amor. Meu Deus, quem diria? Explica também porque nós temos uma geração que está ligada à pornografia,
Quem diria que um assunto desse nível explicaria os grandes problemas da humanidade? Eu usei um termo aqui que está ligado à luxúria. Luxúria também está ligado a práticas sexuais ilícitas, culminando ao homossexualismo, explicando inclusive da onde vem tanto lesbianismo e homossexualismo também. É mais um dos motivos. Logo em seguida, por que quantas pessoas não conseguem entender a Bíblia, meditar na Bíblia, não conseguem perceber e por que as loucas estão só multiplicando? Você já pensou que situação? Explica o problema de tristeza, explica o problema de depressão, explica o problema de tanto. Se as pessoas estão na armadilha do amor, sendo tentado o tempo todo e caindo na luxúria, explica também porque tantos casamentos estão sendo desfeitos. É uma aula que explica os grandes problemas da humanidade. Por que as pessoas estão entristecidas, oprimidas, deprimidas, depressão? Por que a coisa está tão complicada? Meu Deus, um assunto que pode explicar outro. Então, se alguém chegar para mim, às vezes com problemas sexuais, ou problemas familiares, ou pessoas muito tristes, por incrível que pareça, dar uma aula sobre materialismo pode resolver esse problema e levar essa pessoa a um nível maior. Falei também sobre a Bíblia Bizantina, que é a Bíblia mais antiga grega do mundo. Por incrível que pareça, quem diria, existem vários tipos de Baal, Baal Peor, Baal Zebub, Baala, Bel. Quantos tipos de Baal? Aqui nós estamos vencendo o Império Grego, o Império Romano, o Império Babilônico. Quem diria, vencendo tanta coisa. E aí automaticamente, pessoas que não conseguem ter uma direção, não conseguem separar as coisas, parece que só vive atrás de uma coisa só, esquecendo outras, sendo violentos, sendo compulsivos. Meu Deus, um pássaro no laço, mas que através dessa mensagem Deus possa falar ao teu coração e que você possa sair daqui, não um pássaro que voa baixo, nem aquele pássaro que é presa fácil para o passarinheiro, possa sair daqui uma águia na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos os alunos, é o meu pedido, minha oração, o meu clamor é em nome de Jesus. Caixa preta, com variação ao projeto Informações Privilegiadas, com variação àquilo que nós chamamos de Missões em Chamas, curso online para quem, às vezes sem certificado, mas certificando que você vai ter a informação total. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, curso online Limude Ciências Sacras. Glória a Deus.